de onde veio o termo computador, tá? Na verdade, computador inicialmente era o nome dado a uma profissão, certo? Então a palavra computador ali significava uma profissão e tinha basicamente como objetivo era fazer cálculos, né? Fazer cálculos para fins legais. A profissão parente ali mais direta é os atuais contadores, certo? Ou técnicos em contabilidade, o pessoal que fazia registro de informações ali para fins fiscais. Essa profissão em si, ela nasceu basicamente devido à necessidade desses cálculos, principalmente num trabalho de Edmond Halley, tá? Inclusive tem um cometa bem famoso que leva esse nome, e justamente ele queria tentar calcular a órbita desse cometa, e que levou o próprio nome, e ele acabou contratando vários profissionais que chamavam-se computadores, certo? Durante a Segunda Guerra também a gente conseguiria ver anúncios, né, em classificados querendo contratar computadores. Então isso aparecia nos jornais, né? Procure esse computador para trabalhar ali com os cálculos, coisas necessárias para a guerra, né? Era uma propaganda. E outro ponto é que a maioria dos computadores, assim como está nessa imagem, os computadores humanos, né, as pessoas da profissão, eram mulheres, e isso era um dos únicos meios nesse tempo das mulheres estarem relacionadas à ciência, certo? Então, era uma das principais formas, por isso que era tão atrativo para elas, assim como está mostrado na foto, certo? Aí a gente levando para uma definição um pouco mais formal na coisa, né? O que é um computador, certo? De fato, o computador ele é uma invenção sem um inventor, né? Ele foi um aperfeiçoamento ali constante de ideias e até que a gente chegue no mundo atual. Mas basicamente a gente pode, resumidamente, definir um computador como uma máquina ali que ele recebe um dado, certo? De um ambiente externo, é uma entrada, beleza? Ele transforma esses dados através de um processamento, então pode ser comparar, calcular, ordenar, qualquer um tipo desse é um processamento desses dados que ele recebeu como entrada, e ele envia de volta essas informações em formato de saída para o mundo externo. Então ele recebe um dado, faz algum processamento e retorna essa informação para o mundo externo, certo? O intervalo aí entre a entrada do dado e a saída a gente chama de processamento, beleza? Processamento de dados. Outra definição bem clássica dos computadores é que, baseado aí quase numa fórmula matemática, né? O computador é a soma do hardware mais o software, certo? Eu vou ver um pouco mais adiante, um pouco dessas definições, mas basicamente existe um erro muito comum da gente confundir um computador apenas com a parte física, certo? Que seria o hardware. Então, o meu computador é o meu notebook que eu levo para algum lugar, o meu computador é aquilo que está na frente da minha cadeira ali, onde eu posso mexer, tem um monitor e tal, e assim por diante. Mas, na verdade, o computador ele é a união do hardware mais o software. Se a gente tiver a máquina e não tiver nenhum programa, a parte lógica, nenhum sistema operacional, naquilo que a gente possa mexer nele, fazer algum cálculo, usar uma planilha, enfim, acessar a internet, então a definição de computador está quebrada, certo? A gente não considera isso um computador. Então a união é o hardware mais o software, a parte física, aquilo que a gente pode tocar, mais a parte lógica, certo? E ao contrário de outros dispositivos eletrônicos aí que possuem uma única finalidade, os computadores eles podem ser utilizados ali para uma combinação. Diversos outros equipamentos têm apenas uma função, no computador a gente consegue fazer inúmeras tarefas ao mesmo tempo. A gente consegue escutar música, né, era uma tarefa de um aparelho só de escutar música. A gente consegue acessar a internet, consegue fazer inúmeras coisas, tudo com um único dispositivo, ok?